Oi, gente, aqui quem fala é a professora Patrícia. Então, hoje nós vamos ver aí algumas orientações sobre iniciação científica para que vocês possam escrever os parágrafos da introdução do projeto de vocês, tá bom? Então, o objetivo é orientar sobre a introdução do projeto de pesquisa para que vocês possam caminhar nessa etapa de escrita, tá bom? Do projeto sobre preconceito que vocês definiram o tema. Então, qual é o primeiro passo? Vocês já sabem que vocês vão entrar no Google, então vocês vão lá, entra na plataforma do Google, certo? Vou colocar aqui, ó, destacar. Vai na pesquisa do Google, olha a setinha aí. Vai digitar o quê? Google Acadêmico no campo de pesquisa. Vamos ver no próximo slide. E vai acessar o Google Acadêmico. Lembrando que a fonte de pesquisa nossa é sempre o Google Acadêmico. Por quê? Porque é confiável, tem artigo científico. Lembra que não pode pegar informação de blog, de revista, isto é, essas coisas não pode. Então, nossa fonte de pesquisa é o Google Acadêmico. Entrou no Google Acadêmico, aí você vai colocar de novo no campo de pesquisa o seu tema. Supondo que a gente vai pegar preconceito racial, pessoal do racismo, grupo de racismo. Então, você vai escrever aqui no campo de pesquisa preconceito racial. Ou então, o pessoal deixa eu ver, preconceito contra a mulher. Vai colocar preconceito contra a mulher, machismo, feminicídio. Você vai colocar aqui no Google Acadêmico o seu tema, tá? O tema que o seu grupo pertence. Então, você coloca aqui no Google Acadêmico e clica em pesquisar. Quando você pesquisar, você vai então para o próximo passo, que é a busca dos artigos do seu tema. Então, vai sair um monte de artigo, lembra? Ó, aqui é um artigo, aqui outro. Aí você vai descendo a página. Quando você descer a página aqui, vai sair um montão de artigos. Então, você vai ler um por um até achar o artigo que te interesse. Quando você achar um artigo que te interesse, aí você vai selecionar ele. Então, essa fase é a fase da leitura. Lê. Ah, nesse artigo tem uma informação que eu quero que esteja na introdução do projeto. Beleza. Então, qual que é o próximo passo depois de eu procurar o artigo? Agora eu vou selecionar o parágrafo do artigo que eu gostei. Então, aqui eu selecionei um artigo, aqui é um exemplo aqui. Eu selecionei um artigo. E quando eu li esse artigo, eu gostei lá, ó, que o artigo falou para mim o que é o preconceito. Ó, se vocês lerem aí esse parágrafo que eu deixei em azul, olha só. Esse parágrafo em azul fala que na psicologia social, a definição mais utilizada para o preconceito é a explicitada pelo Allport, 1954, é um autor, como sendo uma atitude negativa em relação a uma pessoa, baseada na crença de que ela tem as características negativas atribuídas a um grupo. Então, é um exemplo, hein, gente? Eu gostei dessa definição de preconceito. E eu quero que a definição de preconceito esteja no nosso projeto. Faz de conta que eu sou uma aluna. Gostei desse parágrafo. Vou colocar ele no projeto, na introdução do projeto. Só que eu não posso colocar ele como está. Ele precisa ser reescrito com as minhas palavras, porque senão é plágio. Na ciência, a gente não pode copiar o parágrafo de outra pessoa, a gente não pode escrever igual. Nós temos que reescrever com as nossas palavras, entendendo o que está escrito no parágrafo desse autor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender esse parágrafo. Ao entender esse parágrafo, aí sim você vai fazer o quê? Você vai reescrever ele. Então, ó, você pega aquele parágrafo lá, ele está destacado aqui, ó. Fiz aí, ficou vermelho, né? Ficou igual, ficou verde. Ó, destaquei o meu parágrafo. Copiei o parágrafo que eu gostei, destaquei ele. Só para a gente separar aqui. Destaquei o parágrafo que eu gostei e vou reescrever ele com as minhas palavras. Para reescrever,
eu tenho que entender o que ele está dizendo. Então, aí está falando, né, o conceito de preconceito. Então, eu posso falar com outras palavras. Não copiar, galera. Não se esqueçam disso. Você não pode copiar, tá? Após reescrever, detalhe, isso aqui não vai dar um parágrafo completo da sua introdução. Isso aqui, ó, vai dar um pedacinho. Você tem que continuar lendo o artigo, achar mais outra informação interessante para você juntar com essa aqui, né? E aí formar um parágrafo legal, tá? Isso aqui é só um exemplozinho. Então, seu parágrafo tem que ser um parágrafo que a gente fala robusto, um parágrafo interessante. E você só vai achar informações interessantes lendo artigos do seu tema, claro, tá? O que não te impede de ajudar outros grupos, lembra? É o nosso projeto, tá? Você pode ajudar os outros grupos. Quando você terminar de escrever o seu parágrafo, você tem que dar os créditos para a pessoa que te deu aquela ideia. Por exemplo, o conceito aqui nosso de preconceito, que é uma atitude negativa em relação a uma pessoa. A pessoa preconceituosa, ela tem uma atitude negativa em relação a alguém, tudo baseado em uma crença que ela aprendeu aí, né? Geralmente na infância ou em algum grupo que ela pertence. Esse conceito foi dado por Allport, 1954. Não foi a Patrícia que criou, certo? Então, quando eu terminar de escrever essa ideia com as minhas palavras, eu tenho que escrever lá no finalzinho da minha frase. Allport, 1954. Por quê? Porque eu estou citando o autor que criou esse pensamento, vamos dizer assim, né? Que criou essa ideia. Não foi a Patrícia que criou. Então, toda frase que você escrever, todo parágrafo que você escrever, você tem que citar o verdadeiro autor que falou. Não vamos esquecer disso, tá bom? E como que cita, professor? Você vai olhar sempre o sobrenome do primeiro autor do trabalho, mais o ano que o trabalho foi publicado. Depois, mais para frente, eu vou dar uma aula só disso, citações, referências, as normas que são utilizadas hoje, tá? Quero que vocês se preocupem agora com a escrita, com o exercício da escrita, não se esquecendo de citar no final quem fez. Pegue lá o sobrenome do primeiro autor do trabalho e o ano que o trabalho foi publicado. É só você olhar no trabalho, tá? E outra coisa que eu quero que vocês salvem, não se esqueçam de salvar, é a referência do artigo. O que é a referência do artigo? São todas as informações dele. Você abriu o artigo lá do Google Acadêmico. Preciso que você salve a referência dele. O que é isso? Ó, os autores que escreveram ele, o ano. Nesse caso está em inglês, tá, gente? Mas vocês vão pegar aí em português. O nome do artigo, esse nome está em inglês. Por exemplo, preconceito na sala de aula nos anos 2000. É um exemplo de título, tá? O nome da revista em que ele foi publicado, isso aqui é o volume e isso aqui é as páginas. Por que a gente precisa das referências? Para depois a gente encontrar esse artigo e essa referência vai lá para o seu projeto, tá? Então, leu o artigo, tirou informação dele, citou ele, você tem que pegar a referência dele, tá? A referência significa todas as informações do seu artigo. Autores, ano, nome, que é título do artigo, revista. Muitos trazem tanto volume quanto página. Se tiver só página, você põe só página, tá? Então, o artigo que você citar, por exemplo, naquele parágrafo anterior, a gente não citou o Allport. Vocês lembram que a gente citou o Allport? Então, se a gente citou o Allport, eu tenho que copiar a referência do Allport, tá?
A referência do Allport vai estar lá no final do artigo que você está lendo. Aquele artigo que eu selecionei no Google Acadêmico, lá no final dele vai ter a referência do Allport. Você vai lá e copia ela bonitinha. Você vai ter que ter ela salva para a gente colar no nosso projeto, tá bom? Então façam esse exercício. Vocês vão ter que postar no GPA até sexta-feira um parágrafo bem escrito. Não adianta me entregar 3 linhas, não, tá? Vão postar, toda semana vocês vão postar 1 ou 2 parágrafos bem escritos, tá bom? Bem elaborados com a palavra de vocês. Não adianta me entregar cópia, vai dar para eu ver se é cópia ou não, tá? Então vai ser essa a tarefa de todas as semanas, porque nós temos que escrever o nosso projeto. O cronograma está no grupo do WhatsApp, abram o cronograma, acompanhem, para que vocês não se percam, tá bom? Qualquer dúvida vocês mandem no WhatsApp que a gente resolve, tá?